Muito bom dia a todos. Ainda dentro do capítulo de número 4 da parte 2ª do Livro dos Espíritos, nós teremos hoje por meta analisar as questões de número 189 a 196 do Livro dos Espíritos. E de antemão, gostaríamos de dizer a todos que, embora o número de questões não seja amplo, a profundidade e a riqueza dos temas que nelas são tratados é bastante considerável. Daí porque será possível, ao lado do estudo do Livro dos Espíritos, que é o que nos motiva os encontros semanais, também aprofundar a análise em relação a outras obras, na medida em que, como expressamente referido na abertura do nosso presente encontro, foi a partir do Livro dos Espíritos que as demais obras foram escritas, referidas. Kardec concentra o seu estudo nas chamadas transmigrações progressivas. E eu tenho a certeza, se não me faltarem recursos para fazer a exposição como deve ser feita, que muitas dúvidas comumente ventiladas por aqueles que se aproximam da doutrina conseguirão ser respondidas. Exatamente porque ele nos dá uma ideia do ponto de vista da razoabilidade muito, mas muito tranquila mesmo. E nos faz entender que os espíritos que somos, vamos aos poucos, mercê o nosso esforço, logrando avançar. Usa como paralelo a questão do nosso desenvolvimento enquanto homens no planeta Terra. Assim é que a criança recém-nascida não dispõe de aparato fisiológico para externar a sua compreensão do mundo. A criança, mais avante, no período escolar, se mostra mais apta à compreensão. O adolescente, o jovem, o homem, na madureza, na senectude, vão demonstrando, pelo simples exame fisiológico, as etapas diversas. Se isto ocorre do ponto de vista material, evidentemente, o mesmo se dá, como os espíritos nos vão informar, quando nós analisamos a realidade espiritual. Assim é que também temos espíritos na infância, espíritos na madureza, e espíritos na senectude, sendo evidente, que os primeiros estágios são estágios de muito pouca responsabilização para o espírito, porque ele ainda não detém o conhecimento, ele ainda não detém a perfeita compreensão daquilo que lhe ocorre. Todavia, a partir do instante
em que o espírito começa a deter informações que lhe asseguram a compreensão de o que é, para onde vai, a responsabilização é plena. O esforço faz com que os espíritos que estejam na condição do exemplo e guia da humanidade, que é Jesus, demonstrem a riqueza deste ensinamento. Ah, mas a compreensão humana não vê Jesus assim. Ora, meus amigos, o que é a compreensão humana? Mas Jesus não. Jesus é um espírito, porque a criação não é obra apenas da terra. É impossível, inviável, infantil demais, como nós já tivemos a chance de ver aqui, conceber a terra como sendo o centro do universo, o ponto mais avançado do conhecimento. Isso é extremamente simples demais. Poderia ter algum espaço antes da Idade Média, porque lá também, inibidos pelos meios de locomoção, cada povo vivia restrito aos lugares e poucos em que podia acessar. Hoje já não é mais assim. E o caminho, o conhecimento, vai nos alargando. Agora, curiosamente, nós estamos diante de uma situação em que o conhecimento do ponto de vista material começa a chegar a um limite. E este limite precisa e deve ser rompido pelo homem quando passar a entender a realidade espiritual. Porque aí outras dimensões, outras considerações se tornarão possíveis. É o que se dá no progresso. Progridem os seres, progridem os mundos, e nós temos pela frente os universos, na visão de Galileu Galilei, em uranografia geral. As questões nos levam a refletir, e muito, acerca do momento espiritual em que estamos encaixados. Lá, na de número 189, depois de questionar se, desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades, colhe o codificador a resposta no sentido de que não. Para o espírito também existe a infância. Em sua origem, e nós aprendemos isso quando, no exame de questões pretéritas, aprendemos que, criados simples e ignorantes, a simplicidade restrita à constituição e a ignorância do ponto de vista do aprendizado, todos somos destinados à perfectibilidade. Eles então insistem. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. Só há pouco, em razão das experiências, logra o espírito avançar. Estava lá na questão de número 115, do Livro dos Espíritos, por nós estudada em tempo não muito distante. Terão alguns espíritos sido criados bons, enquanto outros maus? A resposta é claríssima. Não. Não há essa ideia de que fomos alguns criados diferentemente de outros. A racionalidade, meus amigos, está exatamente aí, em que só progrediremos não porque somos protegidos, porque estamos em tal lugar, porque ocupamos esta ou aquela função. Não é nada disto.
Estas são visões do homem, que estão longe de ser as visões universais. São as visões daqueles que raciocinam dentro do planeta Terra, e muitas delas desenvolvidas graças à serenidade, ao esforço, permitem-nos romper essa barreira. A barreira de que as coisas estão assim limitadas a uma existência, limitadas a um determinado tipo de manifestação religiosa. E é por isso que a doutrina espírita não assume essa postura eminentemente religiosa. É difícil que as pessoas entendam que a doutrina espírita se mostra multifacetada. Tem pelo menos 3 grandes aspectos a nos levarem a refletir. O aspecto da comprovação, que se chama ciência. O aspecto da reflexão, que se chama filosofia. E o aspecto da aplicação, que se chama moralidade. Criados, pois, simples e ignorantes, nós vamos aos poucos avançando, vamos crescendo, logramos, em razão do nosso esforço, galgar os passos seguintes. As facilidades, muitas vezes, se apresentam para o espírito como uma oportunidade para que ele avance. E aí nós temos um choque, porque a visão da humanidade não é a mesma da visão da realidade espiritual. Por isto que os recados do ponto de vista espiritual são tão categóricos, no sentido de que nós precisaremos amadurecer para saber enfrentar em nós mesmos este processo de crescimento e de libertação. Nós precisaremos romper com essas nossas amarras, que no presente momento, para a humanidade, recebem o nome de paixões, como nós teremos a chance de ver no exame de uma das questões. Logo na sequência, e para referendar esse mesmo processo, Kardec quer saber qual é o estado da alma na primeira encarnação. Ele diz, nossa, é um infante na vida, como um infante na vida corporal. A alma se ensaia para a vida, se ensaia. E curiosamente, nós não chegamos na questão, mas há uma questão adiante, né? Sempre o compromisso nosso aqui de interligar com o próprio Livro dos Espíritos e com as outras obras. Está mais adiante na questão de número 140, num dos capítulos daqueles que nos levam sempre a refletir, a pensar, que é o caminho que fala acerca das ações dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Os espíritos dão-nos uma lição que é fantástica. Porque eles dizem lá, depois da pergunta, os espíritos exercem ação nos fenômenos da natureza, operam com conhecimento, sem conhecimento de causa, usam o livre-arbítrio, usam o instinto, usam o impulso irrefletido. Eles respondem, uns sim, outros não. Há espíritos que vão agir sem ter consciência, mas cooperam, porque a providência não quer nada, absolutamente nada, sem uma participação, e tudo à exceção da matéria, que sempre é matéria, tudo que diz respeito ao espírito, a realidade espiritual tende ao progresso. Está lá então. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo até o arcanjo, tudo
se mostra solidário e participante. Logo nós temos uma responsabilidade. Não vamos nos esquecer sempre de que, para o Espiritismo, a Trindade é composta do princípio inteligente, do princípio material e de Deus. Então nós espíritas acreditamos na Trindade? Sim, sob este ponto de vista. O princípio espiritual, o princípio inteligente, que não é matéria, progride, tem suas manifestações, etc, etc, etc. O princípio material, a matéria a qual o princípio inteligente se une para poder aprender e evoluir, a matéria permanecerá sempre matéria. Ela vai permitir, graças à inteligência, que nós consigamos dela extrair o máximo para o nosso progresso enquanto espíritos. E aí, no bruto do passado, um pedaço de sílica poderia representar um instrumento para agredir a quem quer que seja. O mesmo pedaço de sílica, mercê à ação da inteligência de hoje, é o chip que nos permite a comunicação no mundo, a transmissão de dados, etc. A matéria é a matéria. A inteligência a ela aplicada permite ao espírito avançar. Logo, dentro deste processo, todos são partícipes. E nós estamos ainda distantes excessivamente da compreensão do nosso papel dentro desse contexto. Estamos, de alguma maneira, despertando. No próprio Livro dos Espíritos, na questão de número 607, para que o pessoal que está chegando hoje não fique preocupado, isso não cai. Agora, até porque eu vou sair de férias, não cai na prova, tá? Porque o pessoal vem... Um detalhe, no passado a gente tinha o pessoal que vinha aqui com o Livro dos Espíritos, hoje desistiram, né? Não vem mais. É aquela eterna mania de gravar o que ouve. Quando amadurecer, vai descobrir que a gente nunca grava o que ouve. E se grava, não aplica. Quem quer estudar, se não tem mecanismo, esquece. Ainda vai aprender um dia. É bom falar isso porque nós nos preocupamos aqui em fazer uma exposição do ponto de vista didática, para que a pessoa guarde. Ele falou tal coisa. O que era? Não lembro, né? Ele disse tal questão. Você lembra qual era? Não. Mas dá para trazer e anotar. Como é que eu vou levar? Vou chegar lá com o Livro dos Espíritos, não vão me olhar torto na rua? Pode ser, né? Nós já contamos aqui do Kardecão. Use então o Kardecão para espantar esse tipo de visão. Lá na 607, guardou aí, 607, há uma questão que recebe o número 2, a letra B, né? Kardec subdivide, que depois dele perguntar-se como é que processa a evolução do princípio inteligente, e os espíritos dizem que isso se processa numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Olha a profundeza da informação. Uma série de existências que precede. Aí alguém escuta, quer dizer que é possível que os seres, o princípio inteligente habite outros seres? Ele diz, mas é evidente. Nós não te dissemos que na natureza tudo se encadeia? E ele então vai mais a fundo. O princípio humano, o período humano, tem início na Terra? E a resposta é fenomenal. Amigo, a Terra nem é ponto de partida da primeira encarnação humana, nem é o ponto de chegada. A Terra está num determinado ponto. Logo, espíritos que somos, já podemos ter estagiado em mundos diversos da Terra.
e certamente, se lograrmos avançar, iremos para mundos diferentes da Terra. Ah, quer dizer que eu não sou daqui? Não. Somos seres em evolução. Somos da realidade espiritual e não da realidade material. A Terra é um componente material do contexto do universo material que teve o seu começo e terá o seu fim. Os espíritos que aqui estamos, temos uma trajetória que é da imortalidade. A Terra não, a Terra tem ponto de encerramento. É isto que todos os dias as imagens de telescópios e sondas estelares sugerem para os homens. Veja como falta a ciência romper isto. Por que que os sóis aglutinam e começam, e lá o sujeito transmite, a gente fica maravilhado com aquela imagem e não reflete. Não reflete. O mundo físico tem começo, tem meio e tem fim. O mundo espiritual é precedente. Ele permanece. Descobrir isto, meus amigos, traz a convicção. Logo, aqueles fenômenos que para os que estão para aqueles que estão sem essa compreensão, tem uma coloração da dor, da separação irremediável, como é o caso da morte, para os espíritas, acaba sendo um fenômeno provisório, porque o espírito volta para o lugar de onde procedeu, a realidade espiritual. Daí a tranquilidade. Na questão 191, os selvagens do mundo são as almas no estado de infância. Infância relativa. Eles já têm paixões. E aí Kardec, então, é fantástico. Olha a ligação. Então as paixões são um sinal de desenvolvimento. E os espíritos, de novo, se você tomar desenvolvimento por perfeição, não. Se você tomar desenvolvimento por desenvolvimento, sim. Aí nós olhamos do lado e vamos percebendo que os espíritos, em 1800, demonstravam uma visão que hoje nós, então, podemos entender. Olhemos para trás, nos últimos 20 anos, e constatemos o desenvolvimento tecnológico do mundo em que estamos. É fantástico. Fantástico. Para onde a gente olhar? Para onde nós olharmos? Pegar uma coisa simples, a telefonia. Simples. Os aparelhos hoje, dos lugares mais distantes e mais inviáveis, permitem a comunicação. Tem aparelho celular, por exemplo, que até faz ligação telefônica. Você deve ter um na bolsa. Para aqueles mais afoitos, já tem alguns que comportam até 3 chips. Né? Eu conheço gente que carrega mais de um no bolso e na bolsa. Vou me abster de comentário. Vou me abster. Embora entenda que nós tenhamos 2 ouvidos, a boca é uma só. E aí, aquela pessoa que você conversa e ela diz alguma coisa, é comigo? Não, espera aí. É uma loucura, Mas tem gente com capacidade. Eu não tenho, confesso para vocês que não tenho. Aliás, sou muito avesso a telefone, Muito avesso mesmo. E não é por questão de espionagem, não. É simplesmente porque o contato pessoal é melhor e o telefone permite apenas que a gente mate aquela saudade de alguém que se gostaria de ter envolvido nos braços, não ficar falando e horas, e aí o sujeito não sabe como despedir, mais um beijo, e mais outro, e outro, você fala, meu Deus, termina ou não? Fica aquela coisa normal, bacana, sem problema. Mas vejam aí o progresso. Isso representa que a humanidade progrediu moralmente? Não. Vejamos a que ponto chega o egoísmo do ser humano.
que pensa em si, descartando os demais. Descartando. O sujeito assiste à morte de crianças na África como se estivesse assistindo à morte de moscas. E vai dormir feliz, porque o noticiário lhe passou isso. Não é aqui, né? É no mundo. São criaturas como somos nós. Enquanto existir a dor no mundo, Jesus não nos perdoará, não nos aceitará. Será que é difícil entender isto? Há 2000 anos ele insiste na mesma mensagem. E nós, egoístas, fechados, pensamos em nós. Há 2000 anos. Foi estar com quem? Na rodinha mais famosa? No meio dos pobres. Foi participar de festas, banquetes, convescotes. Foi acolher doentes. Foi curar os tresloucados. Há 2000 anos, minha gente, a mensagem é a mesma. O que mostra que se crescermos do ponto de vista do desenvolvimento, na questão da perfeição ainda estamos distantes, extremamente distantes. E somos nós, os homens que vivemos na terra, encarnados e desencarnados, que ainda não entendemos esse convite de amor, de renúncia, de desprendimento. Somos nós que não nos cansamos de ouvir para repartir e que não somos capazes de fazê-lo. Somos nós que não cansamos de ouvir que temos que compreender, amai ao próximo como a ti mesmo. Amai. E nós insistimos em não dar conta disto. Pensamos em nós. As dores alheias, se não nos incomodarem, ótimo. E se nos incomodarem, tomara que seja por pouco tempo. Porque temos mais o que fazer. Somos criaturas ocupadas na nossa insanidade. Insanidade. Porque os espíritos que estamos na condição de já compreender, talvez ainda não tenhamos nos dado conta de que enquanto não sufocarmos as paixões, nós não avançaremos do ponto de vista evolutivo. Agora, como falar o contrário, se os espíritos insistem nisso, e vão mais, dando-nos um recado de uma clareza assim, assombrosa, na questão de número 196, se eu tiver um procedimento impecável na vida atual, posso transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-me um espírito puro. Ara Kardec, não, o que você pensa que é perfeição, Kardec, está longe de ser o que nós já sabemos ser perfeição. E nós, as almas dos homens que viveram na terra e que aqui estamos, também estamos lutando para ser melhores. O homem que se julga perfeito está longe de ser a perfeição. Há qualidades, dizem-nos ele, que são ainda desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito, e anota aí, quanto comporte a natureza terrena. Mas isso não é perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo, que antes de recobrar a saúde, precisa passar pela convalescença. Ademais, e aqui o recado é claríssimo,
cumpre ao espírito progredir em ciência e em moral. Se adiantou muito num sentido, vai ter que corrigir para atingir o outro. E só quando atingir a ambos em plenitude, vai poder dizer que avançou, que cresceu. Percebam como o recado é claro. Eu juntei as duas coisas. O recado é claro. Como ele nos quer despertar. Daí porque os Espíritos insistem, não deixe a sua hora vazia, não perca a oportunidade de fazer o bem, aproveite a encarnação para estar sempre útil, não cerre os seus braços, não feche os seus ouvidos, esteja o tempo todo atento, ligado, porque você tem uma oportunidade que talvez lhe seja preciosa em excesso para avançar, e dará contas dela. Você terá que dar contas. A quem? A um tribunal? Sim, ao mais severo tribunal existente nas galáxias. Verdade? A sua própria consciência. É por isto que o espírito não consegue avançar, porque tem que quitar-se consigo. Se fosse com alguém, a gente admitiria as visões religiosas do pistolão. Ah, tem um amigo lá que conhece, foi minha mãe no passado. Imagina que uma mãe não defenderia o filho? Acontece que, do ponto de vista evolutivo, o filho precisa demonstrar condições para avançar. E essas condições são as oportunidades reencarnatórias. São as benditas chances que temos de estar aqui de volta. É o que está escrito textualmente em O Livro dos Espíritos. Como nos chamar a atenção. Agora, e se eu quiser correr na vida presente, terei existências futuras mais suaves? Evidente, se você progredir agora, você poderá ter diminuída a extensão e a dificuldade do caminho. Divaldo Franco usa uma expressão, Divaldo Pereira Franco, que é de uma síntese fantástica. O hoje eu não consigo consertar, porque ele é fruto do ontem. Ontem fui alguém, hoje sou a pessoa que me quita com o passado. Mas e o amanhã? Amanhã está em mim. Daí porque, lá na questão de número 780 do próprio Livro dos Espíritos, quando se fala do progresso, nós temos que entender que o progresso é o mecanismo para que cresçamos do ponto de vista material, mas também do ponto de vista moral. Moral. A partir de agora, meus amigos, as questões tomam um rumo que muitas vezes permitem, nos trazem inúmeras dúvidas, porque as pessoas ouvem, por exemplo, eu posso numa existência descer mais baixo do que eu estou hoje? E a resposta é absolutamente clara. O espírito nunca retrograda, logo, espírito encarnará sempre como espírito. Já é uma individualidade. Do ponto de vista da posição social, não. Do ponto de vista das ocupações que teremos no mundo, não. E basta a gente olhar para a Galileia. Não falamos de Jesus? Quem era Jesus? O carpinteiro de Nazaré. Julgado por quem? Pelo governador da Judéia. Quem era o importante naquele momento? De quem estava a multidão ao lado? Do carpinteiro ou do governador? Se ele estivesse aqui agora, quem a multidão aplaudiria? Como continua aplaudindo até hoje? Como continua atrás até hoje? As almas dos homens que vivem na terra continuam
continuam a ser pequenas do ponto de vista evolutivo. Ele representava ali a derrota. A derrota. O outro, o poderio, os cargos, a riqueza. E as pessoas querem o quê? Pergunte, faça uma enquete. Não com você, porque não vale. Pode perguntar para o do lado. E às vezes os choques aparecem. Porque nós estamos aqui para progredir do ponto de vista material? Sim. Mas a preponderância é o lado espiritual. Isso não quer dizer se tornar recluso de nada. Né? Então eu vou deixar de pecar. Essa palavra horrível. E vou me trancar dentro de um quarto. E vai ficar pensando no quê? Bom, então, não adianta. Vai para a rua. Né? E essa história de vai para a rua, por favor, tá bom? Com relatividade aí. A posição social muda. Na Revista Espírita, e aqui essa indicação eu gostaria que quem tem interesse, por favor, fixe, né? Se não puder anotar. Na Revista Espírita do mês de junho de 1863, e se você não tem a Revista Espírita, vai me desculpar, não consigo entender por quê. Se não tem, a minha pergunta é por que não tem? Há uma análise do chamado princípio da não retrogradação do espírito, em que Kardec diz assim, várias pessoas levantam isto. O Espiritismo quer ser claro, diz ele, para todos, e não deixar aos seus futuros seguidores, nós, mas que não lemos a Revista Espírita, então não adianta, continua na mesma obscuridade, nenhum motivo para discussão de palavras. Por isso, todos os pontos suscetíveis de interpretação serão elucidados sucessivamente. E aí ele começa uma análise dizendo assim, em síntese, os espíritos não retrogradam no sentido de nada perderem do progresso realizado. E aí eu entro de cara de frente ao negócio. Nazil, mas isso é aquela pessoa que eu conhecia, de repente cometeu um delito, e esse delito é grave, ela tinha progresso moral? A resposta é não. Não. Não se esqueçam que na Terra a gente tem aparência, pistolão. Meta-se num terno bem alinhado. Chegue num lugar em que as pessoas queiram vender a crédito. Disponha de um cartão. E você faz um estrago fenomenal. E depois não paga. Coitado. Coitado nada. Bom dia. Bom dia. É necessário que a gente entenda que às vezes a aparência não demonstra a essência. É por isto que na realidade espiritual, o espírito que anseia crescer não apresenta aparência, apresenta a essência. Eu sou. Os relatos de André Luiz acerca da humildade dos que servem são-nos exemplos assim fantásticos. Porque aqueles que aos olhos do mundo são as criaturas mais importantes, os que detêm titulação, os que são saudados na praça, na realidade espiritual muitas vezes se escondem, nem voltam para dar notícia. Os tesouros estão, às vezes, nos lugares mais simples. Os tesouros espirituais, os da terra já estão quitados. Você passou a vida inteira sendo saudado como sendo bam, bam, bam. Sim, ótimo, está quitado já. Mas e aqui no espaço? Bom, aqui no espaço a conversa é outra. Mostre-nos as suas mãos. São carregadas do quê? Porque aquilo que é da terra, na terra fica. Pode até botar no caixão, lá um acessório, tá? Para carregar um pouco, né? Pode até, se quiser. Não sei se vão considerar. Se você tiver chance, leia essa página de junho de 1863.
o princípio da não retrogradação do espírito. Porque eu tenho que seguir. E na questão 194, a pergunta antecipa, eu já antecipei a resposta, falando da não retrogradação. É possível que em uma nova encarnação, a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? E ele diz, homem de bem? Sim. Não. Homem de bem? Não. Homem de bem é homem de bem. E a alma de um perverso pode se tornar a de um homem de bem? Mas Kardec, nós falamos disso até agora. Presta atenção. Mas para isso ele precisa se arrepender. Ele deve demonstrar esse progresso. No comentário que ele faz, tem uma lição que a gente lê e assusta, né? A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria que ascenderam. Assim, a alma de um potentado da terra pode mais tarde animar o mais humilde obreiro e vice-versa. Mas isto diz respeito a posses, não a qualidades morais. É por isso que a gente vê, às vezes, o rico dando um tombo em milhões de criaturas. Ah, mas ele não é um homem de bem? Está na hora de rever conceitos. O homem de bem está em o Evangelho. E depois que a gente lê aquela página, a gente volta, lê outra vez e lê de novo. Aí alguém vai dizer, mas por que você não segue? Porque ele diz que o espírita, que está logo na sequência, faz tudo aquilo que o homem de bem faz e mais um pouco. Eu me enrosco na primeira linha lá, como é que eu posso avançar? Né? E volto lá, faz esse exercício. Se você conseguir, depois me conta. Nazil, foi embora. Maravilha. Eu gostaria de recomendar a leitura também no Céu e Inferno. Está no Céu e Inferno a história de Max, o mendigo. É impressionante a história de Max, o mendigo. Tá? A segunda parte do Céu e Inferno, capítulo 8º, Max, o mendigo. A questão de número 195 e a de número 196 são extensíssimas, né? Naquilo que elas nos permitem refletir. São 10 minutos, vamos lá. A possibilidade de se melhorar noutra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que sempre poderão corrigir-se mais tarde? Você já falou isso, não falou? Né? Ah, agora não dá mais, agora eu já estou mesmo com o pé atolado na jaca, vou continuar. Numa próxima, nunca pensou nisso? Ótimo, que bom, então sou só eu mesmo, esse acelerado, que penso, né? Puxa, nessa não deu, na próxima quem sabe, né? Já pensou nisso? Não, deu uma risadinha, talvez pense, né? Eu já pensei, e depois que a gente estuda, chega à conclusão, não faça um raciocínio desse, não seja bobo, não seja infantil do ponto de vista espiritual. Você tem chance de corrigir-se agora, seja rápido. A gente tem o ditado, minha avó costumava usar esse ditado, procede, vocês não têm idade da minha avó, mas é só, procede, o pessoal mais antigo, vou apelar para a Wanda, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Não era isso, mais ou menos? Já aprendeu isso? Não. Vai estudar agora? Ah, deixa para amanhã. Né? Você vai arrumar esse quartinho? Ixi, olha, nas férias. Mas você está de férias, então na outra. Né? Tem disso, né? Tem muita gente assim. Você vai para depois, na próxima, talvez, quem sabe, em outra. Nós vamos sempre postergando, né? A tal ponto que talvez soe o alerta. Talvez você não tenha mais tempo hábil de fazer agora. E Jesus tem isso tão presente que fala que até nas nossas relações afetivas de simpatia, nós devemos levar isso em conta. Ajuste-se rapidamente com aqueles em relação aos quais você possui atritos. Rapidamente. Porque pode ser que você não tenha condições. Pode ser que não nos
que nos falte a oportunidade. Então o tempo é hoje. Hoje. Daí porque, num trocadilho que percorre a internet, e é uma coisa bastante bonita que as pessoas repassam, às vezes sem refletir. O tempo de hoje se chama como? Não ouvi. Presente. E esta palavra, que comporta mais de uma interpretação, já nos dá uma ideia. É um presente. 24 horas por dia de presente, para que nós possamos dizer: presente, estou aqui e vou ser a presença na vida daqueles que comigo transitam, a presença produtiva. Na resposta, os Espíritos então dizem: olha, aquele que assim pensa, em nada crê, e a ideia de um castigo eterno não iria segurá-lo mais do que qualquer outra coisa. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. E é o que nós assistimos hoje no mundo, o ceticismo, em razão de ideias absurdas, que tiveram sentido. Sim, tem sentido. Como a criança que acredita em certas coisas que os pais insistem em repassar. Vamos lá pensar no coelho que não bota ovo, mas que traz um de chocolate. E a criança, se tem um mínimo de racionalidade, olha para o pai e fala: escutei alguma coisa errada aí. Não, filho, acredite. E o papai acreditava: ô pai, você era um bocó. Imagina acreditar numa coisa dessa. Eu até esperava então, pai. Vai dizer que você espera também o velhinho. Até hoje, filho. Pai. Está vendo? Espírito é espírito. Corpo é corpo. Então, um barmanjão de 70 fica lá na guarda da chaminé. Quando não se fantasia para poder entregar na chaminé, E aí o sujeito fica dentro, mas não devia deixar as crianças terem essa ideia. Olha, Natal tem sentido sim, mas é outro. Isso é ficar para trás. O sentido do Natal é outro. A presença de alguém que nos veio dizer que nós podemos avançar. Eles terminam a resposta, depois de terem posto uma série de frentes para a gente refletir, afirmando o seguinte: de cada um depende acelerar seu próprio progresso ou retardá-lo indefinidamente. Está em nós. Então, Nazil, se eu quiser, você consegue. E se eu pedir, pode pedir, deve pedir, condições para não parar, condições para avançar. Isso nós podemos pedir todos os dias. E nós vamos ter, tenho certeza. Agora preste atenção, que os recados vêm simples. As situações são as mais inusitadas. Eu quero, Senhor, ser alguém mais disposto. Sai na porta e tenha uma mão estendida. Antes de qualquer juízo, atendamos. Não cometamos o despautério do juízo. Imagina que um homem desse, não faça isso. Olha, você pode... Estou aqui. Até eu vou lá. Se você pode, faça. 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 Porque é isto que revela se estamos avançando. A questão de número 196, que termina o nosso estudo, ela diz o seguinte: não podendo os espíritos aperfeiçoar-se a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de filtro ou de depurador por onde tem que passar os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição. A resposta é nota 10, diz assim: sim, é exatamente isto. É exatamente isto.
Cada um de nós se melhora enfrentando novas provas, e anote o recadinho, né? Porque eles também não perdoam a chance. Evitando o mal. Nossa, Nazil, eu estou então encaixadíssimo, não acabei, e praticando o bem. Eu achava que era só não fazer o mal. Eu não faço mal para uma mosca, né? Se vier uma mosca, convido, filha, por favor, saia. Olha que você vai morrer, né? Desocupa. Eu não faço o mal, tem que praticar o bem. Praticar o bem, se não era simples. Foi assim na visão teológico-religiosa do passado. Imagina que o sujeito fazia voto de silêncio. Ia para um mosteiro cisterciense na Europa, se internava sem abrir a boca até o resto dos dias. E no que pensava? No bem da humanidade. Então esse avançou. Embora quem pensa no bem tem que divulgar o bem. Não basta só pensar. A resposta que os espíritos dão quando o assunto é enclausuramento é triste. Triste. Porque dizem não passa de um egoísmo sem limites. Sem limites. Avançando, Kardec pergunta aos espíritos: é o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou é o espírito que influi sobre o corpo? A resposta curtíssima: teu espírito é tudo, teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. Às vezes, na maturidade da existência, como homens, nós nos damos conta disso. Eu muito pouco, para dizer sinceridade, né, quase nada assisto de TV, né? Muito pouco mesmo. Nas férias um pouquinho mais, porque tem a chance de ver os filmes que os rapazes lá acabam separando para que eu veja durante o período de aulas. Pai, tem esse, tem aquele, então a gente se reúne para ver filmes. Então eu vejo a imagem, mas não acompanho. Outro dia, em Araçatuba, à noite, quando eu cheguei da aula, estávamos encerrando o processo do ano letivo, eu tive a chance então de ligar aquela história de antes de fazer a prece, me recolher para dormir. Eu acionei, ia tomar banho, voltei, estava numa propaganda, e a propaganda me chamou a atenção porque mostrava, eu não vou lembrar a instituição financeira, e veio de um banco. Isso é que me deixou assim mais preocupado, porque é uma mensagem positiva. Mostrava uma menininha que dizia assim: eu quero ser isto, aquilo outro, projetando. E do outro lado uma senhora dizendo assim: o que eu fiz, o que eu quis fazer não era aceitável. E eu achei aquilo bonito, fui ao site do banco e vi que tinha uma segunda mensagem de um menino e de um velho. De um velho que na maturidade descobriu, porque era isso que ele externava, que seus filhos não estavam interessados que ele pensasse no futuro deles, mas que com eles convivesse. Chega a maturidade na existência e o espírito descobre, em meio às dores que o avançar da idade vai produzindo no corpo, porque o corpo é máquina a desgastar-se, é uma veste que apodrece. O espírito vai descobrindo quanto tempo perdeu atrás de coisas, achando que com elas, amealhando-as, conseguindo-as, aqueles que estavam ao seu lado seriam felizes. E às vezes não conviveu. Bom, e daí? E daí que a gente volta para a existência, da qual efetivamente procedemos, pedindo a oportunidade de uma nova reencarnação, para conviver ao lado de afetos com os quais, talvez e com certeza, sim, tenhamos que nos acertar.
em Religião dos Espíritos, comentando esta questão de número 196. Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos dá uma lição riquíssima. São 4 páginas em que ele discorre acerca desta importância da reencarnação e do progresso. Eu vou terminar lendo o final da mensagem, até para convidá-los a que a encontrem, tá? Não há número nas mensagens, o nome é Reencarnação e Progresso. As edições últimas da FEB não nos trazem os números, trazem o texto. Então é Reencarnação e Progresso. Associa as duas coisas, fica fácil. O mundo é a nossa escola. A família consanguínea é o grupo estudantil a que pertencemos. O lar é a banca da experiência. Amigos representam explicadores. Adversários desempenham o papel de fiscais. Os parentes difíceis são cadernos de prova. O trabalho espontâneo no bem é o curso de iluminação interior que podemos aproveitar segundo a nossa vontade. E sendo Jesus o nosso Divino Mestre, a cada instante da vida, a dificuldade ser-nos-á como bênção portadora de preciosas lições. Se nós as temos na nossa trajetória, representando o que representarem, saibamos aceitá-las, comprometendo-nos com este desafio, que é estar de volta num corpo, mas trazendo o nosso patrimônio de espíritos. Estar sendo convidados a cessar a prática de qualquer mal, seja ele articulado, pensado, praticado. Mas, acima de tudo, torcem os espíritos para que saibamos trabalhar e agir no bem.